paz do Senhor Jesus. Aqui é irmão Alex, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala: Nós morremos para o pecado, agora viveremos para o quê? A justiça, né? Porque o Senhor está falando isso? Que a gente era pecador, hoje está na justiça do Senhor, né? Quer dizer, o Senhor nos justificou na cruz do Calvário. Ele lançou sobre si as nossas dores, enfermidade, pecado, né? Então, meu irmão, a gente tem que todos os dias nos crucificar, todos os dias, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo, né? Quer dizer, por isso que o Senhor fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala: morremos para o pecado e viveremos para o quê? A justiça do Senhor, né? Que justiça é essa, Alex? Né? A justiça do homem não, de Deus, né? Quer dizer, o Senhor está falando nessa noite: viveremos para a justiça do Senhor, né? Se você for ler o capítulo de 1 Pedro todo, né? Você vai ver que o Senhor está falando que eu era pecador, eu vivi no pecado, hoje eu vivo que é a justiça do Senhor, né? Quer dizer, o Senhor, meu irmão, quer que a gente viva a justiça dele. Muitos não querem viver, né? A justiça do Senhor, né? Muitos estão aí, né? Com seus pecados, né? Debaixo do tapete, dizendo que o Senhor não está vendo. O Senhor está vendo, meu irmão. Esses daí estão vivendo no pecado, agora na justiça do Senhor, como está lá em 1 Pedro, que eu falei agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Não está não. Ele não está vivendo esse versículo. Olha o que Jesus está falando: eu morri para o pecado, hoje eu vivo para a justiça do Senhor, né? Que nessa noite você venha viver para a justiça do Senhor. Quantos aí, né, nas nossas igrejas, tá aí pecando, né? Tá aí pecando, né? Então, meu irmão, se a gente não viver para Cristo, não adianta nada. Tá no altar pregando, né? Glorificando, né? Adianta. Que se a gente não viver a justiça, porque eu era que eu vivia no pecado. O Senhor está falando que no versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, eu vivia no pecado, né? Hoje eu vivo para quê? Para Cristo, né? Hoje eu vivo a justiça de Deus, né? Então, meu irmão, o Senhor está falando aqui nessa noite: eu vivo a justiça do Senhor, né? Então, o Senhor está voltando, meu irmão. Se a gente não se aprumar na presença do Senhor, meu irmão, a gente não sobe. Se a gente viver que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o Senhor está falando: ó, eu vivi num pecado, hoje eu vivo na justiça, né? Então, meu irmão, o crente hoje não quer viver na justiça, não. Quer viver à toa, né? Aí o Senhor está falando nessa noite: viva na minha justiça, né? Que é muito melhor você viver no pecado, né? Então, meu irmão, o Senhor está voltando, o Senhor quer uma igreja abençoada, né? Deus quer uma igreja abençoada, não igreja só vive no pecado, não. Que é uma igreja que viva na justiça do Senhor, entendeu? Que viva na justiça do Senhor. Que muitos aí não querem viver, não querem viver não, meu irmão, né? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela tua vida, que a gente vive hoje na justiça do Senhor, né? Se você for meditar em 1 Pedro, capítulo 1 até o 24, né? Você vai ver, até chega no final do versículo, você vai ver o que Jesus está falando, né? Que eu vivia no pecado, hoje eu vivo na justiça. 1 Pedro, 2 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 24, né? Então, meu irmão, você medita nesse versículo, leia em casa 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, né, de 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 24. Né? Me perdoe que eu falei errado aqui o versículo. Mas, como eu estava falando, o Senhor quer que a gente viva onde? Na justiça do Senhor. Né? Medite aí. Né? Se a gente está vivendo mesmo esse versículo, que o Senhor está falando, vivi no pecado. Hoje eu vivo na justiça. Né? Então, meu irmão, se a gente não viver na justiça do Senhor, se nós estamos vivendo de engano na casa do Senhor. Que nessa noite você venha viver a justiça do Senhor, para a glória do nome do Senhor, né? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, né? Que o nosso corpo tem que ser o quê? Luz, né? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe essa palavra. Fique na paz e um abraço. E medite, meu irmão. Viva a justiça do Senhor, não o pecado. Viva a justiça do Senhor. Que Deus abençoe.